Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole, e o vídeo de hoje é para falar não só sobre mas sobre dois livros do escritor José Luiz Peixoto. O primeiro deles é o Morreste-me e o segundo é o A Criança em Ruínas. Mas antes de acompanhar o conteúdo, peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e, se possível, assistir a mais um vídeo para que o YouTube reconheça que o canal é importante, beleza? Você conhece o José Luiz Peixoto? O Peixoto é um escritor português contemporâneo muito importante, venceu o prêmio Saramago, escreveu inúmeros livros e faz muito sucesso não só em Portugal, mas em vários países nos quais o livro dele foi traduzido. E eu li já alguns livros do Peixoto. O primeiro deles que eu li foi o Em Teu Ventre. O romance Galveias eu li na sequência, foi bem um logo depois do outro. E um pouco depois eu li o livro Autobiografia, li no ano passado, inclusive fiz uma resenha, fiz um vídeo aqui no canal para falar do Autobiografia, que tem como protagonista do livro, nada mais, pelo menos um dos dois protagonistas, nada mais nada menos que José Saramago, tá? É bem legal esse livro. E hoje eu vim falar dos dois, eu não sei exatamente se são os dois primeiros, tá? Mas eu sei que são, sim, são no comecinho da carreira dele, dois livros que saíram no Brasil pela Dublinense. O primeiro deles é o Morreste-me, que é de 2000, e essa edição aqui é de 2015. Pode ver que é um livro bem pequenininho, bem curtinho. Ele tem 60 e poucas páginas, tá? É uma espécie de conto, novelinha, tá? Uma novelinha portuguesa. O narrador aqui está muito colado à imagem do José Luiz Peixoto, tá? O livro é dedicado à memória de José João Serrano Peixoto, que é o pai de José Luiz Peixoto, que faleceu, e o livro é sobre os momentos finais do pai e do vazio que ele deixa, mas um vazio preenchido com a presença do pai. Inclusive o título é muito legal, porque esse Morreste-me, ele aponta assim: você morreu, né? Mas eu morri junto, então eu morri com. Você morreu e eu morri junto. Então esse Morreste-me, né, numa pronúncia já lusitana, é bem interessante porque aponta para esses dois lados, tá? Então mostra os momentos finais do pai, o tratamento da doença, ele internado no hospital, a falta que ele faz, essa presença dele em todos os cantos, tá? E assim, é uma voz muito poética, é uma prosa, mas uma voz extremamente poética. E, como eu disse, está muito colada ao próprio autor. Vou selecionar alguns trechinhos para ler aqui. Eu acho assim que não dá para falar muito do livro, porque o fio narrativo é esse aí, tá? Agora, a experiência mesmo é da leitura dessas metáforas, dessa busca poética, dessa descrição que ele tenta fazer e dessa questão do luto, dele se refazer com o luto, a partir do luto, e de encarar uma vida sem a presença do pai, quebrando aquela união familiar que ele tanto prezava, tá? Vamos lá, vou ler os trechinhos para vocês. Pai, deixaste-te ficar em tudo, sobrepostos na mágoa indiferente deste mundo, que finge continuar os teus movimentos, o eclipse dos teus gestos. E tudo isto é agora pouco para te conter. Agora és o rio e as margens e a nascente. És o dia e a tarde dentro do dia e o sol dentro da tarde. És o mundo todo por seres a sua pele. E, como se adormecesses, vejo-te fechar as pálpebras sobre os olhos que nunca mais abrirás. Os teus olhos fechados para sempre e, de uma vez,
deixas de respirar, para sempre, para nunca mais. Pai, tudo que te sobreviveu me agride. Pai, nunca esquecerei. Descansa, Pai, dorme pequenino, que leva o teu nome e as tuas certezas, e os teus sonhos no espaço dos meus. Dorme pequenino, que foste tanto, e espeta-se-me no peito nunca mais te poder ouvir, ver, tocar. Pai, onde estiveres, dorme agora. Menino, eras um pouco muito de mim. Descansa, Pai, ficou o teu sorriso, no que não esqueço, ficaste todo em mim. Pai, nunca esquecerei. Como vocês puderam ver pelos trechos aqui, é um livro muito dolorido. Esse protagonista sofrendo com a ausência do pai, mas ao mesmo tempo vendo o pai em todos os cantos, ao mesmo tempo sentindo a presença do pai nas coisas e na história que eles construíram juntos. E ele tem que lidar com essa falta, com essa não existência mais do pai, apesar da existência dele nas coisas. Então por isso que eu falo que não dá para falar muito mais, não porque daria spoiler, porque o livro não é desses que se dão spoiler para poder estragar, né, a narrativa, mas o fio narrativo é só esse. E a questão da linguagem, desse trabalho com a linguagem, é que faz o livro ficar tão bom. Beleza? Então este é o Morreste-me, de José Luiz Peixoto. Agora o livro que indico é A Criança em Ruínas. O livro foi publicado em Portugal em 2001 e aqui no Brasil em 2017 pela mesma editora, a Dublinense, que vem publicando alguns livros do Peixoto. É um livro de poesia, tá? É um livro também curtinho. Ele tem um pouco mais de 70 páginas, pode ver, ele é pequenininho. Até o formato dele é menor do que o formato tradicional e mais usado no mercado editorial, tá? É um livro de poesia, tá? E é um livro que também bebe um pouco na fonte do Morreste-me, tá? É um livro que tem vários temas, mas ele tem a questão do luto também. O luto, a morte, a ausência, a relação com a família é muito forte. Há uma volta à infância, há momentos da infância, há uma volta à cidade, ao vilarejo, né? Que é Galveias. Galveias, que inclusive se torna o nome de um romance dele. Esse vilarejo, essa cidadezinha em Portugal, tá? Então fala muito do relacionamento com as irmãs, com as duas irmãs. E de novo, então, a imagem do autor está muito colada à imagem aqui agora do eu lírico. Uma relação com a mãe, o pai que se foi, a unidade de família que eles tinham, tá? Esse tom de luto em muitos momentos. Tem uma relação com o Morreste-me, com certeza. Parece haver um cordão umbilical, tá bom? Ali entre as duas obras. E é um eu lírico que olha para essa infância com uma certa distância e tenta a sua reconstrução já como adulto, a partir dessa busca de imagens e de sensações da infância, tá bom? Mas ele busca, e essa reconfiguração de si enquanto adulto passa por um entendimento de que a família já não é mais a mesma, né? As pessoas se casaram, o pai faleceu, então é bem interessante nesse sentido. E como eu disse, ele ganhou o prêmio Saramago, né? Não foi com esse livro, mas a gente sabe que o Saramago tem um estilo próprio de pontuação, né? E o Peixoto aqui faz uma coisa não parecida, no sentido de que ele tem o mesmo estilo de busca de vírgulas e falas, etc. Não. Em muitos momentos ele abole a pontuação. Tá? Então você está lendo assim os poemas e você não sabe se ali é ponto, se ali é vírgula, se ali é um ponto e vírgula ou se é direto mesmo, porque não há pontuação. Então a cadência tem que ser dada pela tua voz. Dizem que poesia você precisa ler em voz alta, né? Você precisa pegar um poema e ler em voz alta para entender o ritmo, para entender toda a cadência. Esse se faz mais urgente ainda. Ler só no pensamento, pelo menos para mim, não funcionou tão bem. Eu precisava ler em voz alta, o que me fez ler o livro de maneira bem lenta.
tá? Porque aí é uma questão de saborear e entender a estrutura, de entender a cadência, de entender o ritmo de cada texto, tá bom? É nesse sentido eu faço a sugestão para vocês, então, fazerem essa experiência de ler em voz alta, tá? Tem poemas mais curtos, poemas mais longos, não tem uma estrutura única, tem versos que são mais curtos, tem versos que são longuíssimos, tá? Tem alguma musicalidade, os poemas no geral têm musicalidade, mas ele se faz mais presente em alguns momentos, com a repetição de algumas frases, de alguns versos, e aí assim, essa repetição me parece uma tentativa de afirmação ou de chamar atenção para aquele trecho ou para aquela situação ou para aquela imagem especificamente, né? Essa insistência em repetir as palavras, em repetir os versos, como se fosse para marcar um espaço, beleza? E é mais ou menos isso o livro também, não dá para falar muito, a questão daí é da tua experiência com o texto poético. Eu separei alguns trechinhos aqui para ler para vocês, para que eu achei pelo menos que são muito bons, e talvez agora compartilhando com vocês faça com que vocês procurem esse livro para leitura, beleza? Lá vão os trechinhos. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. O silêncio solar das manhãs e a magia cantada da nossa felicidade. Recordas, mãe, o riso aberto das crianças na paz do nosso quintal? A luz filtrada pelos pessegueiros e a luz maior e muito mais limpa do olhar. Recordas, mãe, a segurança calada dos nossos abraços distantes? As minhas irmãs meninas, o meu pai, o teu rosto pequeno, menina. Recordas, mãe, os domingos com gasosa e uma galinha depenada? A tua cadela sem raça a guardar-nos e a dormir quieta aos nossos pés. Recordas, mães, como morreu, como acabaram os domingos e as manhãs, para nunca mais ser domingo ou manhã no silêncio do nosso quintal? Como vocês puderam ver, novamente essa temática da família, né? A busca lá de recordar aquele momento da vida, de recordar aquele domingo, de recordar a relação com as irmãs, de recordar a mesa no primeiro poema, de que eram 5 e 5 estavam, agora os 5 estão separados, um está morto e os outros 4 estão cada um na sua casa, mas enquanto pelo menos um estiver vivo, né, todos estarão juntos como uma espécie de perpetuação, embora não física, daquela configuração de família que existia quando ele era criança. Ok, gente? E aí, já leu algum livro do Peixoto? Escreva aí nos comentários para a gente conversar. Tem algum outro escritor português ou de língua portuguesa não brasileiro que vocês têm lido ultimamente e acham legal e podem me indicar aqui? Escrevam aí nos comentários, beleza? Fico por aqui. Um abraço e até a próxima.